A paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais, dos primários de 6 a 8 anos, e a temática desse trimestre é Histórias Bíblicas e Salmos, e hoje nós estamos na lição de número 13, a última desse trimestre, que tem por título Uma História sobre Confiança. Então vamos conhecer já qual é o versículo, o salmo que nós vamos estudar na aula de hoje, aqui no nosso pergaminho dos salmos, o salmo de números 31, 24, que diz: sejam fortes e tenham coragem. E aí você também pode fazer um gestinho do versículo: sejam fortes e tenham coragem. Sejam fortes e tenham coragem. E aí você vai repetindo várias vezes para as crianças memorizarem. E pelo motivo de estarmos na última aula do trimestre, você vai agora trabalhar todos os pergaminhos que foram estudados ao decorrer das 13 lições. E a minha sugestão é que você disponibilize um recipiente para estar colocando todos os pergaminhos e faça a leitura dos 13 salmos que estudamos ao decorrer do trimestre juntamente com a turminha. Vai ser um momento aí de você também relembrar todas as lições que foram estudadas e também para que as crianças possam visualizar todos os pergaminhos juntinhos lá na aula de hoje, combinado? E agora, depois disso, vamos conhecer o objetivo da lição, que é o seguinte: aprender que quando confiamos no Senhor, Ele cuida de nós. E é por isso que o tema da lição de hoje é uma história sobre confiança. Nós vamos falar que quando confiamos no Senhor, nós temos que descansar, porque Ele, nada melhor do que Ele para cuidar de nós. Ele cuida de nós melhor do que qualquer pessoa nessa terra, porque Ele nos criou e Ele nos conhece muito bem, Ele nos conhece perfeitamente bem. E é por isso que o seu cuidado é tão maravilhoso para conosco. E o Salmo diz: sejam fortes e tenham coragem. Então nós precisamos confiar sempre no Senhor. E a minha dica de dinâmica para você trabalhar com a turminha: você vai poder vendar os olhos de um aluno ou então de todos os alunos. E aí você vai ditar comandos. Vai pedir que eles pulem, dê 3 pulinhos, levanta a mão para o alto, bate palma, abaixa, levanta, vários comandos diferentes. E as crianças vão ter que cumprir de olhos fechados. E aí depois você vai pedir para que eles tirem as vendas dos olhos e você vai explicar que eles fizeram aquilo porque eles confiavam em você. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Somente ouvindo a sua voz, eles foram sendo guiados pelos comandos que você foi dando. E eles foram fazendo porque eles têm uma confiança em você. E assim também somos nós com o nosso Senhor. Nós temos que confiar no Senhor completamente, mesmo que de olhos vendados, mesmo que não consigamos enxergar as situações embaraçosas. Temos que confiar plenamente no nosso Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E os seus comandos sempre serão perfeitos, porque tudo que Ele faz é perfeito. Então você vai ensinar essa dinâmica para as crianças para poder contextualizar com tudo que vamos estudar na aula de hoje. Dito isso, vamos conhecer os recursos, mas antes não posso deixar de apresentar para vocês o nosso encarte, tanto o Visual A quanto o Visual B, essa ferramenta que você adquire com o kit da revista e não pode deixar de apresentar para a turminha quando estiver contando a história do dia, combinado? E os recursos que foram pensados para a aula de hoje, nós vamos retratar o momento da história em que Moisés envia os espias lá para visualizarem a terra de Canaã. Então nós temos aqui o nosso Moisés, que foi confeccionado aqui num fantochezinho de mão, e você pode também utilizar uma forma legal para poder contar a história de hoje, é o próprio recurso contando a história. Então você vai falar: oi, meu nome é Moisés, eu estou aqui para contar uma parte da minha história, e você vai seguindo aqui, continuando o que a revista determina. Então nós temos aqui o nosso Moisés em fantochezinho de mão, e também Josué e Caleb, que foram confeccionados, o Josué com uma caixa de remédio e toda revestida de EVA e retalho de tecido, e da mesma maneira o nosso aqui de rolinho de papelão também revestido com EVA, e aqui na cabecinha eu coloquei um TNT. Então esses foram os recursos que foram utilizados
para contextualizar e deixar o momento da história ainda mais dinâmico, mais atrativo, mais lúdico para as crianças. Então são dicas simples que você pode facilmente reproduzir, deixar a sua criatividade fluir, porque aqui é só uma inspiração, você pode deixar a sua criatividade fluir. E eu tenho certeza que vai ser uma aula rica, abençoada, cheia da presença de Deus, porque esse é o nosso desejo. Então nós estamos encerrando aqui a última lição do trimestre e já deixando que o próximo trimestre será um trimestre abençoador, assim como esse foi. E eu desejo que a sua vida seja repleta da bênção, da graça, do poder de Deus e também os alunos. E que nós possamos estar juntos e reunidos contando o hino da vitória. E agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!